Direto dos estúdios da B3, eu converso com o empresário João Adib, CEO da CIMED, sobre gestão. Adib, como eu falei na introdução, quando você assumiu a empresa faturava 400 milhões de reais, isso em 2012. Esse ano pode bater em 1 bilhão de reais. E eu sei que vocês também estão numa campanha para 2020 dobrar para 2 bilhões de reais. Ou seja, num curto espaço de tempo, crescer exponencialmente, né? Ao que se deve esse crescimento dos últimos anos, isso em termos de gestão, o que foi feito na empresa para que a empresa crescesse dessa forma e o que você está vislumbrando aí para chegar nesses 2 bilhões em 2020? Então, eu comento com todo mundo que acho que o grande diferencial de uma empresa e de um empresário hoje é crescer na crise. Porque você crescer fora da crise, você está na bolha, você está entendendo? No nosso caso, a gente mexe com medicamento. Então a gente não vê naquele boom de mercado, porque medicamento é uma primeira necessidade. Quando a gente viu essa oportunidade e tudo aquilo que a gente foi planejado no passado, independente de crise financeira, de crise política, a gente adaptou uma linha de trabalho, de acreditar naquela linha de trabalho. E esse sempre foi o nosso foco. Ter dentro do nosso negócio a gestão completa da cadeia produtiva, que é desde a compra da matéria-prima, a fabricação, a distribuição e chegar no ponto de venda com o melhor produto e o melhor custo-benefício que tem hoje para o consumidor. Nessa hora da crise, isso faz uma grande diferença. Esse engajamento, que seria o engajamento dos 3 pilares, fábrica, distribuição e o varejo, foi o grande atrativo do nosso negócio hoje em dia. Ou seja, você controlou a cadeia inteira. Até embalagem vocês fazem? Sim. Vocês têm uma fábrica para fazer embalagem? A gente já tem uma gráfica própria, onde tudo que é material de papelão, caixinhas, bulas, totalmente de fabricação nossa, que para o ano que vem o nosso projeto já é ter uma fábrica também de injeção de plásticos. Com isso a gente consegue ter margem na cadeia para poder não repassar para o consumidor os aumentos. Quanto que você conseguiu enxugar de custos ao ter a cadeia inteira na sua mão? Isso sem contar o investimento, tá? Principalmente no caso da gráfica, né? 40%. 40%? 40%, sem contar o investimento na gráfica. Mas tem uma questão aí. Você pode fazer investimento em fábrica, em distribuição, em rede, mas você tem que vender também. Exatamente. Né? O que foi feito em termos de vendas, área comercial? Qual foi a linha de ataque que a CIMED adotou para conseguir aumentar as vendas para que a fábrica trabalhasse mais e, enfim, aumentasse toda a cadeia? Então, acho que o grande diferencial da gente, que muitas empresas hoje elas não olham, é o homem de campo. Hoje, a CIMED hoje é a empresa que mais tem representante no campo de venda hoje. Muita empresa vai para o online, vai para o telemarketing. A gente sempre foi daquele DNA do nosso representante visitando o ponto de venda. Aquela conversa. Nesse mesmo tempo, o que acontece? Como a gente não tem um intermediário do nosso negócio, nós passamos a ser um facilitador de crédito para as farmácias. Por quê? O nosso representante ele faz um atendimento direto. Com isso, o que acontece? Ele consegue, com essa venda qualificada, mostrar toda a nossa linha. E ali começa as aberturas de oportunidade dentro do negócio. Hoje a gente está falando de Brasil ter hoje 70 mil pontos de venda de farmácia. Nós atingimos diretamente hoje 55 mil pontos de venda. Com a equipe própria de distribuição. Equipe própria e logística própria. Então isso é uma máquina, né? A gente até brinca, né? Porque nós somos talvez o maior distribuidor em número de pontos de venda do Brasil hoje. Isso que eu ia comentar com você. No Brasil hoje existem as grandes redes, mas um mercado muito pulverizado, de pequenas farmácias, né? Do teu portfólio de vendas, quanto que representam as grandes redes e essas pequenas farmácias? Hoje o meu maior cliente hoje são os médios e são os pequenos, porque o nosso ideal sempre foi construir essa malha no pequeno, que é aquele cara do atendimento. Então hoje no nosso negócio vamos dividir 40% no pequeno e no médio, 25% no grande. Ele é meio dividido desse jeito. Só que a maior onda de crescimento ainda, de oportunidade, está no grande. Por quê? Porque o que acontece? A CIMED, por uma estratégia nossa, ela nunca tinha sido auditada. Por a gente ter uma distribuição própria, hoje existe um órgão que audita o mercado farmacêutico que chama-se IMS. Por eu ter distribuição própria, o IMS não me auditava. Desde 2015,
a gente enxergava o mercado e o mercado não enxergava a gente. Isso era uma estratégia para a gente. Quando nós optamos em atacar o mercado de genérico, que na minha opinião o genérico é um commodity hoje, o que seria isso? Quanto maior a tua capilaridade, maior espaço de prateleira, talvez a maior interação do público ao seu produto possa ser. Eu precisava dos dados apurados do IMS para a gente poder mostrar os nossos números para os grandes, que seria a Abrafarma, que é a maior associação hoje de farmácias. Nós entramos no IMS ano passado. Nós fomos auditados durante o ano de 2015 e no ano de 2016 eles fecharam os números e saiu o nosso primeiro flash agora em janeiro de 2017. Com isso, nós chegamos em 4º lugar na indústria farmacêutica. Ou seja, a 4ª maior indústria farmacêutica do Brasil hoje. E com isso, o que aconteceu? Saímos de 12º para 4º. E o mercado farmacêutico, com a nossa entrada, independente da crise, só com a nossa participação, ele cresceu em 3,6%. Agora, você falou que tem espaço para crescer nas grandes, né? De que forma que vocês vão entrar nas grandes? Então, a partir do momento que eles olharam nossos números agora, a nossa linguagem começa a ser diferente, você está entendendo? A percepção deles sobre vocês mudou. Principalmente porque eu brinco que o Brasil hoje ele é feito de mais de 10 Brasis, né? Porque o que vende no norte não é o que vende no sul. E a CIMED tem esse DNA de conhecer essa capilaridade das regiões. Porque eu brinco todo mundo, por mais que o mundo inteiro fala que o Brasil é terceiro mundo, as capitais do Brasil hoje não são terceiro mundo. Você tem os melhores hotéis, as melhores farmácias, os melhores shoppings, as melhores lojas. Só que na hora que você sai, dependendo dos estados, a 30 quilômetros da capital, você começa a ter problema. Aí é o nosso segredo, é de conhecer esse interior do Brasil que pouca gente conhece. Mas vocês não vão deixar de lado, então, esses pequenos e médios? Nunca, nunca. Isso é o nosso DNA. Você falou de financiamento, vocês financiam a compra? Na verdade, não é que a gente financia. Na verdade, por a gente não ter um intermediário no meio, você está entendendo? Nós passamos a ser uma unidade de crédito para o varejo. Porque nós mesmos damos crédito. Você está entendendo? Não tem um distribuidor onde ele faz essa operação. O risco é totalmente nosso. E por incrível que pareça, a nossa inadimplência diminuiu. Diminuiu? Diminuiu. Então, aquilo que eu falei no início do programa, né? Eu acho que é na crise que a gente mostra nossas diferenças. Diminuiu para quanto? A gente tinha um percentual de inadimplência no passado de 3,6%, nós chegamos em março agora com o nosso menor índice, 2,7%. Ô João, a gente está falando de gestão e a gente tem um problema hoje das novas gerações, não sei se é um problema, mas enfim, tem uma situação hoje das novas gerações quase não ficam muitos anos numa empresa como ficavam há décadas atrás. Era a pessoa entrar numa empresa e trilhava a carreira e ficavam anos e anos numa empresa, né? Como é que vocês fazem para reter talento? Até porque uma indústria farmacêutica requer talentos, sobretudo especializados. Como é que vocês fazem para reter esses talentos? Tem programas? O que é feito para continuar com a expertise da empresa? Eu acho que a primeira coisa que um talento tem que ter quando trabalha com a gente é a paixão pelo que a gente faz, né? Isso está dentro das nossas missões, dos nossos valores, que é o amor, a fé, é acreditar por aquilo. Hoje, o que a gente está fazendo? A gente fez uma parceria com a Fundação Dom Cabral, onde nós pegamos os 40 principais líderes da companhia e começamos uma formação de liderança com esse projeto. Que é onde desses 40 eles vão replicando para praticamente todas as bases. Que eu acho que isso faz parte do quê? Não é só o salário que você ganha. Qual que é a qualificação? O que a gente pode criar junto para a gente realmente ser essa empresa? Então o planejamento ele faz parte do nosso dia a dia hoje, com alta gestão e muito treinamento. Você acha que além do salário, a missão da empresa, se ela é ética, se ela tem... os valores da empresa hoje contam para você contratar essa turma nova? A clareza, né? Os valores, a clareza, o amor, o direcionamento, aonde a gente quer chegar, né? Então eu acho que isso faz parte do negócio. Aí liga um pouco o esporte, sabe? Daquela vontade de vencer. Você vê quando tem um jogo do Brasil, tem uma corrida, tem um vôlei, o engajamento que a empresa faz naquele momento é muito gostoso isso. E com isso eu consigo levar para a família deles. Entendeu? Entendi. Eu brinco e eu falo o seguinte: o pai tem que chegar em casa, ou a mãe chegar em casa, contente onde ela está trabalhando. Se o filho vê, ele pega amor por aquilo. Você está entendendo? Entendi. Então, eu acho que isso é uma coisa que a CIMED conseguiu implantar, que eu até brinco, né? Que eu falo para eles que quem trabalha com a gente fica apaixonado, porque tem esse engajamento, sabe? Da vitória, do reconhecimento com o funcionário.
uma empresa que distribuiu bônus ano passado. Quantas empresas você conheceu que distribuiu bônus ano passado? Nessa crise que a gente viu. O que é impressionante. Que a gente ainda está vivendo. Exatamente. Né? O bônus foi pago 2 semanas atrás, no sábado, fui bombardeado de mensagens, de WhatsApp, de fotos, de olerite de funcionário falando obrigado, foi o maior olerite que eu recebi na minha vida. Então isso para mim não tem preço. Quanto vocês pagaram de bônus? Nós pagamos, a gente paga, são vários níveis de bônus, né? Começa, o máximo são 5 bônus e o mínimo é 1 bônus. Então todo mundo na empresa ganha. Todo mundo recebeu. Todo mundo recebeu. Então isso foi muito legal. Tá joia. Obrigado, João Adib. E o próximo assunto que vamos conversar é estratégia de negócios.